Olá, graça e paz. Como sempre, nós vamos parar tudo para dedicar alguns minutos para Deus. Quanto ao cenário, é porque eu creio naquilo que está escrito, né? Que a palavra de Deus está escrito: e estas palavras ensinarás aos teus filhos, andando pelo caminho, assentado na porta da tua casa, não é? Esse texto bíblico sempre me faz entender que todo tempo, em todo lugar, é tempo de nós meditarmos e falarmos da palavra de Deus, ok? Estamos aqui então assentados na porta da nossa casa. Muito bem. Pedi para minha esposa escolher o texto bíblico aqui. E ela escolheu o livro de Daniel. E vamos ler aqui o capítulo 10, versículo 1, ok? Esse texto diz o seguinte, que no terceiro ano do rei Ciro, não é? Daniel então recebeu uma profecia desse livro de Daniel, capítulo 10, versículo 1. Eu acredito que existem, como sempre, muita sabedoria para nós aprendermos aí. Então, estamos no reinado do rei Ciro, terceiro ano. Isso faz com que nós localizemos, né, o fato no tempo e no espaço. Já aprendemos sobre isso. Essa é a diferença entre fábula e verdade, não é? A verdade, o fato histórico, né? Ele tem local, tem data. A partir do rei Ciro, não é? Você localiza Daniel naquele contexto, não é? Então prova a verdade do fato, tempo e espaço. O texto diz ainda que a profecia que ele recebeu era verdadeira, não é? E que Daniel teve entendimento da visão, ok? Então tem bastante coisa para nós aprendermos nesse único versículo, na verdade. Vimos o fato histórico. Como é que nós vamos saber se uma profecia é verdadeira? Essa é uma dúvida que muitos têm nos dias de hoje, muita gente falando, né? Na internet, todo lugar tem gente falando e profetizando. Como é que nós vamos saber qual é a profecia verdadeira? A Bíblia não nos deixa dúvida. Veja o que diz o livro de Deuteronômio. Deuteronômio nos mostra que para você saber qual é a profecia verdadeira, é aquela que se cumpre, né? O tempo é o advogado da profecia. A profecia que é verdadeira, ela se cumpre, né? E o texto bíblico está dizendo aí que quando a profecia não se cumpre, nós não devemos ter temor do profeta, né? Às vezes nós estamos num ajuntamento, nós estamos, enfim, seja onde for, numa igreja, e o sujeito diz que profetizou. Se aquilo não se cumpre, o texto bíblico que está dizendo, com jactância, quer dizer, com presunção falou o profeta, e está dizendo para nós não termos medo dele. Se não se cumpriu, ele não é homem de Deus de coisíssima nenhuma, falou da vontade dele e Deus não tem nada a ver com isso, não é? Outro texto que nós devemos levar em consideração, né, e que é muito sério, também está em Deuteronômio, vamos ver aqui, diz que aquele que profetiza em nome de Deus, e que não é Deus que está mandando ele profetizar coisíssima nenhuma, esse profeta morrerá, né? Se não morrer fisicamente no tempo presente, na verdade, ele vai morrer espiritualmente, ele vai perder a graça de Deus. Então, nós estamos aqui nessa tarde para falar para você que profecia é algo muito sério, né? Não é a brincadeirinha que se está fazendo muitas vezes, né? Eu profetizo que você vai comprar um carro. Isso não é profecia, isso não é profecia, já falamos isso diversas vezes. Isso é desejo, né? Eu estou falando aquilo que a pessoa gostaria de ouvir, ou que gostoso. Ele disse que eu vou comprar um carro. A intenção pode até ser boa, o sujeito pode até estar desejando que você compre um carro, entendeu? Mas isso não é profecia. Deus, que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele conhece o presente, o passado e o futuro. A profecia é quando o Deus que conhece o futuro revela para os seus servos, segundo a sua vontade, alguma coisa que ainda vai acontecer. Entendeu? Outra palavra interessante que aparece nesse texto de Daniel, capítulo 10, versículo 1, é que Deus deu a Daniel entendimento da profecia. Está escrito aí que Deus deu a Daniel entendimento. Essa palavra é muito interessante, porque a profecia de Deus, ela vem para instruir, para exortar, para corrigir. Então a profecia de Deus não traz confusão. Deus não é Deus de confusão, né? Quando lá na história de José do Egito,
O faraó lá tem um sonho e ele fica todo confuso com as vacas gordas, com as vacas magras, entendeu? Não existe profecia de Deus sem entendimento, sem explicação, ok? O rei estava lá atônito, não conseguia mais dormir. Como que uma vaca magra come a vaca gorda? Como que a espiga magra come a espiga gorda? Era uma confusão. A profecia de Deus, ela vem e ela explica, ela esclarece, não é? E ela, no caso ali, era uma interpretação de sonho, né? Então o profeta vem, explica qual foi o sonho e dá o entendimento, a explicação. A profecia de Deus não vem para fazer confusão, para deixar dúvida, entendeu? Sempre assim, não é? Na estátua de Nabucodonosor, Deus toma o profeta, não é? E ele explica todas as partes da estátua, tudo que vai acontecer. A profecia de Deus vem para explicar, para esclarecer, e não para confundir, para deixar dúvida, para deixar confusão, ok? É uma característica, né? É uma boa maneira de você identificar a profecia verdadeira. Nós sempre pensamos assim, o mesmo Deus que dá o sonho, ou que se o profeta recebe um sonho, uma revelação de um sonho, Deus, o mesmo Deus que dá o sonho, ele dá a interpretação. O mesmo Deus que dá o sonho, ele dá a interpretação. Não adianta ele mandar uma mensagem que as pessoas não vão entender, ok? Então, são algumas pistas, né? Para nós nos desvencilharmos, escaparmos, né, da falsa profecia, da contenda, da confusão, né? E peço a Deus que as pessoas tenham temor de Deus, porque conforme nós mostramos no versículo aí, não é? O profeta que se atreve a falar em nome de Deus, algo que Deus não mandou falar, tal profeta morrerá. O assunto é muito sério. O assunto é muito sério, não é? A falsa profecia, a palavra mentirosa dita diante do cenário de Deus é o que fez Ananias e Safira. Eles verbalizaram ali, eles falaram diante do altar, diante dos apóstolos, né? Eles mentiram, Ananias e Safira. É uma mentira, né? Eles caíram fulminados. Não é diferente o juízo de Deus com relação à falsa profecia. Está mentindo diante de um cenário que é santo. Está mentindo dentro do seio da igreja, na presença dos irmãos e, consequentemente, na presença do Espírito Santo, ok? Então, a lição que nós aprendemos aqui nessa tarde hoje, no capítulo 10 do livro de Daniel, no versículo 1, é que Deus, quando dá uma profecia, ela é verdadeira. E isso se comprova através do cumprimento dessa profecia, não é? E ele dá entendimento para o profeta. O profeta entende o que ele está falando. Ele tira as dúvidas, né? Convido você a ler todo o capítulo 10 de Daniel. E tem mais um detalhe. A profecia ele diz que viriam conflitos e situações muito graves, não é? Seriam conflitos e situações muito graves. Por isso é que foi dada aquela profecia para Daniel. Isso também me faz entender que Deus não fica saindo lá do céu com o universo inteiro que ele tem para reger, para ficar falando de picuinha, tá? Para ficar falando se o coque do cabelo da irmã estava de acordo com os padrões ou não. Quando Deus usa um profeta, normalmente é para assuntos graves, importantes, né? Que envolve famílias, futuro, nações. São coisas assim bastante sérias, né? Que vai envolver salvação de almas, vida de pessoas, né? Porque profecia não é brincadeira. É um assunto muito sério. Profecia não é a vontade do profeta, é a vontade de Deus revelada através da boca de um ser humano, para que os outros seres humanos possam assim entender, né? Muito bem. Então, como sempre, um simples versículo da Bíblia tem muito para nos ensinar. Leia todo o capítulo 10 de Daniel. Você vai ver que ali as profecias estão falando de reis e reinados que viriam mesmo antes que Daniel morresse. Mesmo depois que Daniel não existisse mais, aquelas profecias então estariam e estão se cumprindo até os dias de hoje, ok? Vamos deixar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado, aquilo que é eterno, não é? Guardado com respeito, com reverência, não é? Com sigilo, se for o caso, ok? E não tratarmos das coisas como se fossem brincadeiras, ok? Porque o juízo então é muito sério. Não vale a pena arriscar nossa alma e prejudicar a vida de outras pessoas, né? Que ficam na expectativa de profecias que não se cumprem, ok? Deus nos abençoe. Vamos continuar declarando que Deus é bom.